Sabemos que Jesus é aquele que tem autoridade sobre o mal, sobre o pecado, sobre o demônio, sobre tudo. Ele tem autoridade porque ele é o único Deus verdadeiro. Tudo fora dele, e se não for nele, se torna falsificado, se torna sem sentido. Então tudo deve estar inserido nele, submetido a ele. Jesus entra na sinagoga e lá ele encontra um homem oprimido pelo demônio. Aqui a gente deveria prestar bem atenção, porque muitas vezes, sem dúvida, aquele homem estava na sinagoga. Muitas vezes. E ninguém percebeu aquele homem oprimido. Ou se percebeu, não fez nada. Ou se fez alguma coisa, não teve resultado. E aí uma grande pergunta para nós. Quantas vezes dentro da nossa igreja, a família, que é a igreja doméstica, como fala São João Paulo II, existem pessoas oprimidas pelo mal e a gente não estar atento a isso, a ajudar essa pessoa a sair da escravidão do mal. A gente precisa estar muito atento. E eu não falo da pessoa estar possuída, da pessoa estar com influência do demônio, mas eu falo da pessoa estar caminhando para o erro, caminhando para o abismo, e a gente não ajudá-la a sair. Isso às vezes por um respeito humano. E respeito humano, quando a gente fala respeito humano, não é respeitar o ser humano. É com vergonha e com medo de magoar a pessoa, de não ter amizade dela, a gente acaba não falando a verdade. Isso não é de Deus. A gente deve, com todo o amor, com toda a ternura, falar a verdade. Isso não quer dizer com frouxidão. Pode ser de forma firme, mas de forma... A ternura e a firmeza não são contrárias, elas estão juntas. Então, Jesus entra na sinagoga e percebe alguém oprimido e possuído pelo demônio. A gente deve também estar atento ao nosso redor, aqueles que muitas vezes são escravos do demônio. Agora eu passo para uma escravidão mais concreta mesmo. Às vezes pessoas que são escravos do demônio, que influencia a pessoa a estar adulterando sempre. Lembre, não é o demônio que obriga a pessoa a adulterar, ele só vai dando sugestões. Ele não faz a pessoa adulterar, ele dá sugestão. Se alguém fala, não, eu adultero porque eu sou obrigado pelo mal, é uma força maior do que eu. Não. Quando a gente reza, a força que há em nós sempre é maior do que a tentação. Se a gente não reza nunca, claro que a tentação sempre vai ser maior do que nós. Então Jesus, ele percebe, ele tem compaixão daquele homem. Às vezes nós vemos pessoas fazerem coisas terríveis, erradas demais. E no lugar da gente ter compaixão, a gente tem ódio, tem raiva, tem repulsa. Nós somos chamados, irmãos, a ter compaixão das pessoas que são oprimidas pelo mal. E ajudá-las em um caminho de libertação. Às vezes, mas eu não sei. Então, primeiro, faça a experiência de libertação na sua vida para ajudar outros também a caminharem na libertação. Primeiro, um dos primeiros passos é ter uma experiência com Jesus. Se você se expõe à luz, você será atingido por ela. Se você se esconde do sol, você nunca será atingido por ele. No sentido benéfico, né? Ou então você vai ser muito pouco beneficiado. Se você se tranca num quarto fechado, forrado, e deixa tudo lá escuro, não quer que entre a luz do sol, com o tempo você morrerá. Muitas vezes nós fazemos isso diante da graça de Deus. A gente se fecha no nosso mundo, não partilha com ninguém as dificuldades, não partilha com ninguém os nossos combates, e vai morrendo nesse quarto escuro, nesse quarto pequeno, fechado, que só nos sufoca e só nos mata. O mundo hoje ele é acometido de tantas doenças psíquicas, né? A depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico e várias outras síndromes, né? Transtorno de ansiedade e por aí vai. Tantas crises nessa área psicológica. Mas por quê? Porque muitas vezes nós vamos assumindo a cultura desse mundo, a cultura do individualismo, tudo é meu, tudo é meu. Tudo é em vista de mim. Não é que você não deva se amar, a gente tem que ter uma justa estima de si mesmo. O que é essa justa estima?
Não é você se envaidecer, ser orgulhoso, vaidoso, amostrado, fabuloso, como fala no Ceará. Mas também não é ser aquela pessoa coitadinha, ninguém me ama, ninguém me olha, ninguém me entende, eu sou vítima, eu sofria demais quando era criança. Se você soubesse a minha história, você me entendia. Não. Nenhuma coisa nem outra. Tem um equilíbrio, não. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou um nada, mas eu sou amado por Deus, sou eleito, eu tenho dons, tenho talentos, posso compartilhar deles. Seja uma justa estima, não é se fechar no nosso mundo. É isso que o demônio quer. A grande alegria do demônio é que nós nos fechemos em nós. E percebam, por que aquele homem que está na sinagoga não é liberto pelos demais? Porque sem dúvida cada um estava ali, vivendo a sua religião, vivendo o judaísmo, e cada um atento às suas dores, cada um atento aos seus sonhos. Mas quem é que estava atento à dor do próximo, ao problema do próximo? Às vezes nós estamos dentro da Santa Igreja dessa forma. Às vezes a gente não vai percebendo, não, tem um irmão que está abatido, tem um irmão que está passando fome. Às vezes dentro dos nossos grupos de oração mesmo, a gente tem essa experiência. Não é claro que quem passa necessidade tem que se expor. Porém, às vezes não consegue, por várias limitações. E a gente está muito desatento à necessidade do outro. Muito mesmo. E nós pecamos muito por isso. E a gente deve rezar muito aquela parte do confesso, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Até nessa oração a gente bate no peito, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. É aquele assumir mesmo, eu reconheço que eu sou culpado. Você está se acusando de forma sadia dessa culpa. Então, isso já faz parte do processo de libertação na sua vida e na vida de quem você vai ajudar. Quando você ajuda a pessoa a reconhecer os erros dela, mas não ficar se acusando como Satanás faz, mas uma acusação sadia. Não, de fato eu estou fazendo isso errado. E com a graça de Deus eu irei mudar. E as pessoas se admiram com a autoridade de Jesus. Irmãos, essa autoridade também está em mim, está em você, sobre o mal. Essa autoridade sobre o mal. Tem pessoas que morrem de medo e tremem de medo do demônio. Isso não é bom. O demônio quer uma coisa bem certa, que você se trema, se borre de medo dele. Uma pergunta, você que está me ouvindo, você tem medo do demônio? Se tem, lembre dessa frase de São João da Cruz, que eu até falei ontem no texto dos homens. O demônio tem medo da alma unida a Deus, como ele tem medo do próprio Deus. Ou seja, se você está unido a Deus, o demônio deve ter medo de você. Mas tem outro extremo também. Você não pode, por exemplo, brincar com o demônio. Você não pode ficar fazendo hora. Vem demônio, se você tem poder, tu é com Jesus, vem mexer comigo, para ver se eu não piso na sua cabeça, se eu não dou um chute, se eu acabo com você, se eu lhe mando para o inferno. Não. Você não pode brincar com o demônio. Diga para quem está na sua casa, não brinque com o mal, não brinque com o demônio. Brincar com o demônio é dar brecha para ele. E é imitá-lo, porque você está sendo orgulhoso como ele. E o demônio ama pessoas orgulhosas como ele. É uma brecha para ele agir e fazer a festa. Então, uma coisa em relação ao demônio. Não ficar temendo ele, morrendo de medo. Outra coisa, não ficar brincando com ele. Outra coisa, não achar que ele não existe. Não, o demônio não existe. Isso o demônio também tem colocado na cabeça de muitos, entre aspas, teólogos, católicos e protestantes. Infelizmente tem até alguns padres que falam isso e pastores de igrejas evangélicas, né? De denominações, melhor dizendo, que afirmam categoricamente que o demônio é um mito, é apenas uma figura, uma linguagem metafórica, ele não existe de verdade. Isso é uma grande mentira. E você achar que o demônio existe, não pense que vai impedir que ele haja na sua vida, pelo contrário. Quando a pessoa acha que o demônio não existe, é uma chance maior do demônio agir, porque ele tem um campo aberto. Porque a pessoa, se alguém acha que ali não tem perigo, a pessoa vai até o perigo e morre no perigo.
Se eu vou achar que, por exemplo, a cidade não é perigosa, eu vou andar de madrugada, vou andar em todas as ruas sem nenhum medo. Isso vai me salvar do perigo ou vai me colocar em perigo? Vai me colocar em perigo, porque eu acho que não existe perigo, entende? Assim é com o demônio. Não, o que tem eu ir para macumba, para o espiritismo, para curandeira? Meu irmão, tudo isso é superstição, tudo isso faz mal. Tem pessoas que a gente fala isso 1000 vezes. A pessoa lê a palavra, escuta, vai para a missa, mas parece que ela gosta de estar nessa coisa do cão mesmo. Então, cuidado. Outra coisa em relação ao demônio, não dá acesso a ele. Você não pode dar acesso. Como é que a gente dá acesso ao demônio? Primeiro, pelo um ressentimento, alimentando só ódio das pessoas direto, né? Alimentando uma vida de pecado constante. Outra coisa é você tendo curiosidade. Só quer assistir filmes sobre demônio, mas não filmes que tem, exemplo, filme de terror. O terror pelo terror. Se você assiste o terror pelo terror, a sua vida vai virar um terror. Porque existem filmes que são consagrados ao demônio mesmo. Para que influencie as pessoas, quando elas assistirem, as atinja de alguma forma. Então tenha cuidado com isso. Existem livros que são consagrados e são escritos para levar as pessoas a ter uma experiência com o mal, com o demônio. E para incutir pensamentos demoníacos, pensamentos malignos, de bruxaria na pessoa. Então tenha cuidado com essa curiosidade demais nas coisas do mal, né? Nas coisas malignas. E a outra coisa é você se expor. Se expor como? Ir para lugares que são ambientes que fazem com que você dê campo aberto para o demônio agir. Como a macumba. Eu estou falando como católico, certo? Isso é doutrina católica. Quando você vai para o espiritismo, para a maçonaria, para o satanismo, são campos abertos para que o demônio faça da sua vida como se você fosse um cavalinho e ele monta e faz o que quer. Então hoje nós precisamos lembrar, pelo nosso batismo, Deus nos deu autoridade sobre todo o mal. Porém, a gente não pode estar fazendo exorcismo nos outros, a gente faz exorcismo em nós mesmos. Nós podemos fazer oração de libertação pelos outros, né? Se a gente tem autoridade de fazer isso ou não, eu não vou entrar no mérito, mas a gente não tem permissão de fazê-lo. Certo? E a gente tem que obedecer a igreja. A obediência, ela salva. Vai falar os santos o seguinte, Santo Afonso, por exemplo, fala que Jesus deu mais glória ao Pai quando ele obedeceu a José e a Virgem Maria do que quando ele fez todos os milagres. Porque a obediência de Jesus glorificava o Pai. E a nossa obediência glorifica a Deus. Santifica o nome de Deus. Não é porque Deus não é santo, Ele é santo. Mas santificar quer dizer o seguinte: quando a minha vida é santa, eu levo as pessoas a glorificarem a Deus. Então a obediência é uma forma de glorificar a Deus. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Abraçando você que está pelo Facebook. Francisco Cunha e também Francisco Ramos e os demais irmãos. A Francisca Ramos. Um abraço.